Bem-vindo ao podcast número 9, Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Hoje temos mais um convidado especial, nosso irmão Jefferson Borges. Ele que é adorador, compositor e músico e atualmente trabalha como gestor de compras. E hoje vai contar um pouco da sua história pra gente. Desde agora, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E daí, Jeff, que história é essa aí de estar gravando umas músicas e me compondo aí? Como é que tá sendo essa experiência? Então, pastor, na verdade, a primeira composição, essa que foi lançada agora dia 4, eu já tenho ela há mais de 2 anos. Na verdade, mais. Uns 3 anos aí, mais ou menos, eu acho. Foi um momento que eu tava sozinho com meu violão ali, adorando a Deus, louvando, orando. E saiu essa composição. Então é uma composição que eu realmente assim tenho um carinho enorme por conta de que foi algo íntimo entre eu e Deus. Algo entre eu e Deus assim que a minha oração, né? Foi um momento ali que realmente eu estava ali falando com o Pai, conversando com Ele. Aquele momento em que tu não quer mais sair da presença, só quer adorar, só quer glorificar. Que bênção. E aquele momento que a gente já quer dizer assim, Deus, já me leva daqui junto, me mantém próximo da tua glória, próximo da tua presença, fora desse mundo. O cara quer esquecer tudo o que o cara vive ao redor, né? As adversidades. E ali exatamente conforme a composição, né? Comecei ali falando pra ele que eu amo ele, né? Quero ser sincero a ti e agradar o teu coração, poder te chamar de pai e sentir a tua presença. Porque é exatamente o sentimento que eu tive no momento da composição, foi esse. Uhum. O sentimento de poder chegar como uma criança, né? Poder chamar de pai. E qual é a criança quando, né, chama o pai, não quer sentir a presença do pai? Então, Quer estar perto, né? Quer estar perto, exatamente. Então foi algo uma composição que Deus me deu há um bom tempo já. E aí depois veio a segunda composição, né? E que tá no forno aí. Vai, o mês que vem agora, esse é o... Por enquanto gravar só uma música? Por enquanto só um. Tá. No caso, na verdade, eu já tenho as 3 gravadas. Sei. Já foram as 3, só porque eu tô segurando, né? Tá segurando pra ir soltando devagarinho. As outras 2, exato. Na verdade, o que acontece? E já foi tudo por uma questão que eu comprei a ideia do produtor, né? Que foi o Isaías Neto. O Isaías? Isso. Legal. Um baita profissional, cara. Bicho encarnado. Sim, bastante. E daí aquele momento em que daí veio a segunda composição. Aí então, quando veio a terceira composição, aí eu já vinha volta e meia sentindo no coração de ir atrás e fazer a gravação das músicas. Ao mesmo tempo que vinha esse sentimento de querer gravar, eu pensava, Sim. eu já tocava as músicas na igreja local, né? É assim que começa, né? E eu já louvava a Deus com essas composições. Mas volta e meia vinha isso no meu coração, de gravar. Mas muitas dessas vezes eu pensava que é coisa minha, coisa do homem. Uhum. Porque o objetivo não é o Jefferson ser reconhecido através dessas composições, mas sim levar o reconhecimento para Deus. Glorificar o Senhor, né? Glorificar a Deus. Esse é o propósito. O propósito, o ponto-chave de tudo isso para qual eu me movi. Então, aí quando foi um tempo, eu escutei uma ministração em que a pessoa falava que existem pessoas que necessitam ouvir da forma como você fala. Por mais que já tenha várias pessoas falando da palavra, que se tu for olhar hoje no YouTube, hoje nas plataformas digitais, tu encontra vários irmãos
missionários, pastores, obreiros, enfim. Tu encontra vários já falando da palavra. Glória a Deus por isso, né? Então, Aleluia. só porque ainda há pessoas que necessitam ouvir conforme você fala. Aí isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo de uma forma que, assim, meu Deus, pode ser que através da minha vida, pode ser não, eu tenho certeza que através da minha vida, Sim. pessoas possam se achegar para Cristo e possam reconhecer que Ele é Deus. Claro, eu também acredito dessa maneira, Jeff, porque tem pessoas que eu jamais vou alcançar, mas que tu vai alcançar. Exato. E vice-versa, né? Tem pessoas que tu nunca vai alcançar, mas eu vou alcançar. E assim por diante, né? Cada pessoa no reino de Deus é importante. Cada pessoa com seu ministério, com seu chamado, né? Exatamente. Tem tamanha importância no corpo de Cristo. E a questão da identificação, né? Porque tem pessoas que vai se identificar com a tua história. Por conta da forma como foi escrita a tua história, conforme foi a tua caminhada, se identifica com a tua história. E vai ter pessoas que vai se identificar com a minha história. Porque são histórias diferentes, mas que levam a glorificar a Deus, né? Que é o principal de tudo. E daí foi onde meu Deus do céu, eu acho que é agora que eu vou começar a dar o passo em direção a isso. E comecei a pensar a respeito dessa possibilidade. Aí, primeiro ponto, fui ver quanto que custava. Pois é, sai muito caro. Um precinho, vamos dizer assim, para as condições, se fosse olhar, tem condição de fazer isso, porque eu, na minha caminhada, passei bastante dificuldade, pastor. Bastante dificuldade mesmo. Não tenho vergonha de falar isso, e quando eu falo isso, espero que as pessoas reconheçam que Deus fez com que a história mudasse. Porque passei dificuldade a ponto de eu não conseguir nem colocar o alimento necessário para dentro da minha casa. E isso, eu penso que todo pai de família, isso, cara, Pesa, né? Isso é pesado. Tu sente a responsabilidade como o cabeça da casa, como um pai de família, sustentar, trazer no mínimo o necessário para dentro de casa. Sim. Né? E aí tu se sente impotente. Meu Deus. Se sente impotente com a situação. Então, aquilo ali que eu passei e a toda a dificuldade que eu passei, né, fez com que eu ficasse muito, assim, seguro, colocasse os pés no chão hoje em tudo aquilo que eu fizesse. Então, quando eu fui pensar assim, vou dar o passo para a gravação da música, assim, mas eu não tenho dinheiro. Não vou fazer loucura. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Exatamente. Aí, as coisas são tão interessantes quando tu entrega a direção para Deus, né? Porque aí eu escutei uma outra ministração em que dizia assim, dá apenas o primeiro passo. Porque se tu estiver na direção da promessa de Deus, Ele fará o resto. Aleluia. Então, cara, isso foi assim, encaixou exatamente com aquilo que eu estava vivendo. A situação ali. E daí eu conversando com a minha irmã, a Stephanie, que por sinal canta muito bem também. Que ela saiba que eu sou fãzaço da forma como ela canta também, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, aí eu conversando com ela assim, Tef, será que se eu fazer uma vaquinha virtual, será que eu vou conseguir levantar uma grana para isso e tal? Assim, mano, tenta. Assim, mas será o que as pessoas vão pensar? Não liga pra isso. Não liga pra isso. O que as pessoas vão pensar ou não vão pensar, sempre vai ter alguém para falar mal. Eu assim, é verdade. Aí eu dei o primeiro passo com relação a isso. Aí eu fiz a cotação, né, com uma pessoa que não era o Isaías Neto para fazer a gravação das músicas, que era um valor abaixo, né, do que foi feito. E aí em cima daquele orçamento ali, eu levantei a vaquinha. E cara, surgiu pessoas assim que eu não imaginava que poderia ajudar, ajudou. Todo mundo ajudou. Então assim,
foi algo assim que eu trago, que ficou marcado no meu coração aquilo ali, né? Eu não digo nem a questão do valor que foi aplicado, mas eu digo assim, até a pessoa lá que ajudou com os R$ 5, eu penso assim, aquilo ali ficou marcado para mim, porque eu não esperava. E de alguma forma aquilo ali foi utilizado como semente. Um sonho realizado, né? Sonho realizado. Na verdade, eu digo que esse foi um sonho que Deus fez brotar no meu coração, porque os sonhos que estavam no meu coração eram sonhos do Jefferson. Não, eu não tinha isso como assim para ser bem sincero, pastor, eu não tinha isso como aquele sonho, aquela expectativa como homem, né? Meu sonho era o quê? Era poder ter um bom emprego, poder... eu já tinha meu ministério na igreja, então... o Ministério do Louvor, né? Então eu tava lá adorando a Deus, daquela minha forma lá. Só porque eu penso que quando Deus ele te dá algo, quando Deus ele te entrega algo, seja um dom, que seja... É porque Ele quer usar. Aleluia. É porque Ele quer fazer, Ele quer fazer com que pessoas sejam tocadas por aquilo ali. Glória a Deus. Né? Se Deus deu uma ferramenta para um filho, né? É só trazer a comparação. Se eu pego algo e dou pro meu filho, eu espero que ele venha usufruir aquilo ali, que ele possa utilizar pro bem. Claro. Né? Então, se colocando na posição de filho e tendo Deus como pai, quando ele entrega algo para mim, hoje eu reconheço que ele quer que eu utilize, para honrar a glória dele. É como foi na parábola dos talentos, né? Exato. Ele deu ali um talento para um, 5 para outro e 10 para outro, né? Exato. O de 10 foi lá, investiu, multiplicou, o de 5 também, investiu, multiplicou, e aquele que tinha só um enterrou o talento, né? Enterrou o talento, né? Lógico que é que tá, né? E as pessoas não entendem muitas vezes que todo mundo tem um propósito diante de Deus, né? E tem um talento, tem algo para fazer para Deus, né? Exato. E não pode ser enterrado, né? E tem muitas pessoas ainda hoje, pastor, enterrando. Exatamente. O maior vilão que faz as pessoas enterrar é o medo. O medo. Porque a pessoa, para tudo hoje na tua vida, se tu não vencer o medo, tu não dá o start em nada. Porque sempre vai ter uma objeção. Sempre vai ter uma multidão, né? Sempre. Sempre vai ter uma multidão entre ti e Jesus, né? Exato. E se a gente não olhar assim... como tu começasse no podcast, né? Que a tua irmã falou pra ti, não fica olhando pros outros, né? Exato. Não fica perdendo tempo com aquilo que os outros vão pensar, né? Preocupado com com o negativismo, com sim, meu, senão eu não fazia dele. nem esse pé de podcast aqui, ó. Né? Exatamente. Né? Então a gente tem que muitas vezes fazer igual o cego de Jericó, né? Que não se portou que os outros estavam mandando ele calar a boca, né? Fica quieto, ceguinho. E ele, cada vez ele gritava mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que ele foi atendido por Jesus, né? Ele tava com foco em algo, né? Ele tava com foco em Cristo e ele não desistiu, né? Porque os outros ficavam mandando ele ficar quieto. Exatamente. Ele simplesmente gritou cada vez mais alto porque ali tava a bênção dele, tava o milagre dele. Né? Ele tinha um objetivo naquela hora. Tinha um objetivo. Exatamente. Isso é importante, né? A gente não olhar para os outros, né? Olhar para a cruz, né? Olhar para Jesus. E daí uma das coisas assim que eu vejo também é que eu tive que abandonar esse pensamento, que é o quê? Me sentir preparado para dar o primeiro passo. Isso eu penso que é um dos pontos também que faz a maioria das pessoas ficarem paradas no mesmo lugar. Meu Deus, verdade. Porque se a gente for olhar para as histórias dos personagens na Bíblia, né? Quando eu falo personagens, aqueles homens que deixaram o seu legado, a sua história, para que a gente hoje pudesse olhar e ter uma base de fé, uma base de coragem, uma base de perspectiva em Deus. Se a gente for olhar Abraão, né? Que antes Abraão, né? Antes da aliança, Moisés, José, Davi, Salomão. Cara, se a gente for olhar todos esses, eles tiveram lá uma promessa, né, uma visão dada por Deus, e eles simplesmente... Moisés se sentia preparado?
Nossa. Né? Tanto que ele mesmo falou para Verdade, Deus, né? não, Senhor, eu não falo bem, né? E é relato que ele era um homem gago, né? É. Não, não só Moisés, nem Jeremias também, né? Não passo de uma Muitos, criança. O Gideão. muitos, Eu sou o menor da minha casa, sou o que tem menos recursos. exato, Então, normalmente Deus chama os caras menos improváveis, né? menos improvável. Que se acham menor para poder Eu sempre fui, fazer a obra dele. eu sempre fui um cara, sempre não, vírgula, né? Eu, quando mais novo, eu nunca me senti, até mesmo para mim, colocar as minhas ideias diante de. Quer ver, dentro de sala de aula, quando eu ainda estudava, era muito, muito difícil tu ver eu abrir a minha boca dentro de sala de aula. Eu sempre tinha medo de impor a minha ideia e com medo das pessoas rirem daquilo que eu Sim. fosse falar ou algo do tipo. E só porque isso Cristo transformou na minha vida, né? Ele Glória a Deus. transformou isso na minha vida. Hoje o Jefferson fala até demais. Então, algumas pessoas que não conhecem como era o Jefferson, como o Jefferson é atualmente, por nada, acham assim que o Jefferson é um cara que tá sempre otimista hoje, um cara que com a mente acreditando sempre. Glória Mas a Deus. hoje eu me tornei esse cara, pastor, porque eu sei quem é o meu Deus. Amém. Porque eu sei quem ele é. Eu sei quem abriu o Mar Vermelho. Ele precisou de uma ferramenta naquele momento. Glória E a a Deus. ferramenta foi um homem, né? Assim como qualquer um de nós hoje se disponibilizar como uma ferramenta nas mãos de Deus, com certeza coisas grandiosas e maravilhosas vão acontecer. Mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Aleluia. Essa é a consciência, né? De que a gente não está aqui para a gente se engrandecer. Eu, Jefferson, é como o pastor mesmo falou, eu tenho que ter consciência de que eu sou o menor da casa. Amém. Né? Ser o menor. E se eu deixar um legado nessa terra, se eu deixar ali que as pessoas possam olhar assim, o Jefferson, não pode olhar, eu não posso deixar a imagem de que o Jefferson é um bom cantor, o Jefferson toca muito bem, não. O Jefferson é um homem de Deus. Aleluia. Eu penso que esse é o maior legado de um cristão. É ser olhado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que realmente está aqui para ser luz e o sal desse mundo. Glória a Deus. Penso que esse é o objetivo que eu penso que todo cristão tem que ter isso É a missão, como né? objetivo, como objetivo. Porque a partir do momento que eu começo a tomar a honra e a glória para mim, pode ter certeza, pastor, não vai ter algo sólido na minha vida. Quer dar certo, dá certo, irmão. Sai certo. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Não divide. Quer dar certo. Muitos que querem a honra para si mesmo, né? Exato. E isso acaba servindo como uma pedra de tropeço, né? Vira uma maldição no lugar de ser bênção. Exatamente. Então, aí o que me deixou mais feliz com tudo que aconteceu, aí por fim, voltando lá na questão ali da gravação, não deu certo lá com a pessoa que eu ia gravar, mas eu penso assim que tudo foi, eu não xingo a pessoa, não desclassifico a pessoa que não deu certo lá a gravação. É uma ótima pessoa também, peço que Deus abençoe grandemente, continue cuidando da vida dessa pessoa. Mas por questões de prazo e tudo mais, acabou não dando certo, acabou não fluindo, né? E eu penso que ali já foi tudo permissão de Deus para que eu saísse o melhor, para que acontecesse o melhor. E daí é só porque a preocupação que eu tive, ela já mudou. A preocupação que eu tive foi o quê? O valor era mais alto. O valor que eu consegui, sim, com a ajuda das pessoas e tudo, e ainda faltava. Assim, meu Deus. Assim, mas eu tava com o meu coração convicto de que eu tava na direção certa. Claro. Eu disse assim, Deus, assim como a ministração que eu ouvi, e assim como baseado nas pessoas que eu posso ter como referência na palavra, que deram um primeiro passo,
sem ter condição, sem ter a capacidade, mas o Senhor deu a condição e capacitou no momento certo. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar as condições no momento certo. Aleluia. E eu segui nesse foco. Aí eu assim fechei com o Isaías e disse assim, cara, eu vou fazer as 3 músicas. Vamos meter ficha. Eu tenho um valor X, vai faltar um outro tanto. Assim, o que estava faltando era R$2.000. Eu disse assim, se não der certo, eu tenho um cartão, eu vou passar cartão. Fizemos um jeito aí. Vai. Aí eu peguei, não, beleza, segui. Quando foi no casamento da minha irmã, num sábado, eu tô entrando pela porta ali do salão, uma pessoa me para, ô chefe, daí, como é que estão as coisas, como é que tá a música, comecei a comentar e tal. Essa pessoa pegou e disse assim, porque eu comentei, né, que tava faltando aquele valor, mas que eu ia dar o meu jeito, que Deus ia sustentar. Olha. Já era a direção dele. A pessoa pegou e disse assim pra mim, não, Jeff, se eu não conseguir todo o valor, 1.000 no mínimo tá garantido. Glória a Deus. Mas, na hora eu fiquei sem muitas palavras, assim, é sério isso que tá falando? A pessoa assim, sim. Assim, cara, que Deus te abençoe. Aí ele assim, não, na verdade, isso é só um pouquinho daquilo que Deus já tem feito na minha vida e tem me abençoado. Glória a Deus. Chegou na terça-feira, essa pessoa fez todo o valor que restava. Deu uma oferta. Exatamente. Meu Deus do céu. Então, aquilo ali, quando a pessoa passou o que restava ali, na terça-feira, pastor, aquela vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo, e eu só conseguia glorificar Deus. Aleluia. Eu só conseguia glorificar Deus Glória a Deus. E ver o propósito dele na minha vida. Amém. Aí eu disse assim, Senhor, esse foi o caminho, foi o passo que eu dei, e cada passo que tem sido dado nessa direção, eu tenho visto a confirmação de Deus. Aí quando for... Deus está abrindo as portas, né? Exato, coisa exato. Tá fluindo, né? Exatamente. E sem forçar nada. Sem nada forçado, né? Nada forçado. Bom. Nada forçado. Aí, quando foi lançada a música ali no domingo, no dia 4, né? Às 10 horas da manhã. Não era nem meio-dia. Comecei a receber mensagens. Aí eu fiz um grupo de pré-lançamento ali, onde tinha um pouco mais de 100 pessoas presentes nesse grupo. E ali pessoas, né, parabenizando e dizendo que Deus continue te abençoando. E comecei a receber mensagens no meu privado de pessoas relatando de ter sentido a presença de Deus, de pessoas... Isso é o mais importante, né? De uma pessoa que estava passando por um momento delicado na sua vida e se derramou em lágrima no momento que estava escutando louvor. Olha. Então, assim, mas isso tudo, pastor, é reafirmando aquilo que é o meu foco, que é passar toda a honra e toda a glória para Ele. Amém. Porque se não fosse a presença de Deus em tudo aquilo que foi feito, pessoas não teriam sentido a presença dele. Sim. Né? Seria simplesmente mais uma música, um circular, algo que a pessoa bota ali e curte, legal, bonito. Mas não, a pessoa chorar e sentir a presença de Deus é porque... É isso que é importante. Existe algo de Deus ali. Né? Então, isso aí, cara, quando eu recebi essas mensagens, que eu comecei a ver isso, e sendo assim, que meu canal no YouTube é pequeno, né? Eu tava com 130, mais ou menos, inscritos no canal. Depois que eu lancei, hoje já tá com 217. Bem assim. Depois que foi lançada a música ali. E, particularmente... Depois eu vou falar aqui pra galera seguir também lá, né? Não, com certeza. Se inscrever lá. Amém por isso. Quando eu fui... A minha expectativa, até a minha esposa pegou e ralhou comigo. Pô, mas a tua fé pra isso? Porque qual foi a minha posição? Eu, assim... Por conta do canal pequeno,
certo? Sim. Eu não ser uma pessoa conhecida, nada disso. Tudo é um caminho, né? Eu pensei o quê? Não, pra ter 1000 visualizações da minha música vai levar dias, né? Vai levar um bom tempo pra alcançar isso. Eu pensei o quê? Que ia ter visualização ali daquele grupo ali do pré-lançamento, que então eu contava o quê? Umas 100 e poucas visualização, 200 no máximo ali. E eu fui dormir naquele domingo com mais de 1000 visualizações no. Glória, que bênção, hein? Eu, assim, aquilo ali pra mim já foi algo muito significante, pastor. Glória Por mais a Deus. que pra algumas pessoas possa. Pra algumas pessoas possam pensar assim, é um número baixo. É algo. É bastante alto. Internamente, Jefferson, assim, Deus, muito obrigado por isso. Porque ali eu tive assim, a perspectiva, a poder notar que eu estava alcançando vidas. Né? Que fosse um trecho que a pessoa escutasse, mas que ela pudesse ali ser direcionada para a presença do Pai. Cara, aleluia. Isso valeu todo o esforço, cada centavo pago, cada momento aplicado em cima daquilo ali. Que bom, que benção. E tu colocou videoclipe ou só a música? É o vídeo lyric. No caso, passando a letra da música, né? Ah, tá. No caso, toca ali e vai passando como se fosse legenda ali, né? Depois não podemos esquecer, hein, de botar o teu link lá, né? Botar o teu link na descrição do vídeo, a gente vai botar o link. Ali, pra quem quiser se inscrever, né? Compartilhar. No caso, meu nome é com G, né? Jefferson Borges. Se colocar lá, enche-me de ti, Jefferson Borges, já vai aparecer. Já aparece? Já. Olha que benção. E uma coisa muito bacana que daí eu procurei seguir ali conforme as dicas que o próprio Isaías Neto me passou ali. Hoje já a música está presente em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, YouTube Music, até na Amazon. E para procurar lá, como é que faz? Eu também, da mesma forma. Só bota o nome da música e o teu nome do lado. Exato. Colocando o nome da música ali, com o meu nome junto ali, já aparece certinho ali. Já vai aparecer. E acredito que não precisa colocar o meu nome junto, só o Enche-me de Ti ali, porque daí tem conforme a imagem da capa da música ali, né? Mas é benção. É benção. Não, pô, Jeff, já foi bastante, cara. Vai ser cada vez mais, né? Mas olha, deu mais de 1000 visualizações no YouTube. Hoje, antes de sair de casa, eu tava olhando, já tava com mais de 2.600. Olha aí, ó. Vou botar aqui no Deezer. Mete ficha aí, pastor. Glória a Deus por tudo. Então, eu pude ver assim, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, Deus movendo, Deus agindo. Tá aqui, ó. Conseguiu achar? Aí, ó. Sabia que ia conseguir. Glória a Deus. Né? Olha, vai ficar um áudio bom, né? Que tá pelo celular, né? Mas tá aqui. Tá aqui no Deezer. Enche-me de ti, Jefferson Borges. Procura lá no Spotify, no Deezer. iTunes também. Tem todas as plataformas, YouTuber. E é isso aí. Glória a Deus, né? Quem se inscreveu no meu canal também se inscreve no canal dele. Pra glória de Deus, né? Em nome de Jesus. Tremendo. Glória a Deus. Vou botar aqui de fundinho aqui, ó. Não vai ter direitos autorais, aí o cara tá aqui, né? Não vai. Eu cobrar não vou. Mas então é algo assim que isso só pude ter uma experiência a mais com Deus. Não sei se eu já posso contar um pouquinho de lá de trás como foi a minha conversão. Pastor Jefferson, eu tô chamando de pastor, tô profetizando, né? Vai ser então, daqui a pouco, né? Ô, bênção. Não, pode contar. Conta como é que foi a tua experiência de conversão, né? A tua experiência, o teu novo nascimento. Tu nasceu num lar cristão ou não? Não. Não, né? Não. Tu é daqui do Maracajá mesmo? Vocês? Tua família? Eu nasci em Aranaguá. Os meus pais, no caso, nós morávamos no Barro Vermelho. Barro Vermelho. Isso. Tá certo. Lá no bairro, lá onde o que é forte lá é a plantação de fumo, parte dos colonos ali
é onde predominam ali, né? Sei, E sei, o pai, sei. o pai, Tem um amigo o lá. pai, na verdade, a família dele vivia disso, né? Plantando fumo, milho, enfim. De roça. Era a roça ali, exatamente. Bom, Então, daí nós viemos pro Maracajá, o pai largou tudo lá e foi pegou fechado, né? De empregado numa empresa. E quando eu tinha 8 anos de idade, o meu bisavô, que é o vô da mãe, o seu Santos Bert, hoje ele já não está mais entre nós, mas já foi pra glória com o pai. Ele, todo dia, todo domingo, na verdade, ele passava ali na frente de casa, hoje é fim, e lá eu ia junto com ele. Então, da minha casa ali, eu fui o primeiro a começar a ir pra igreja. Que legal, cara. Junto com o meu bisavô. Eu já achava que era tua mãe, primeiro. Não, cara, não. E daí, através da minha vida, os dois acabaram indo também. Que legal. Né? O pai e a mãe passaram por uma situação bem, bem delicada na vida deles. E foi algo assim, muito, muito bonito que Deus fez assim, de transformação na vida dos meus pais também, por conta da dificuldade que eles tinham. O pai era aquele cara que chamava muito nome. Nome que eu falo assim é uns palavrão, né, que a gente chama. Se ele tava tomando banho, caiu uma sabonete no chão, já era motivo de estar lá chamando o capiroto lá. Meu Deus. Então, então houve ali uma transformação ali, uma conversão na minha família, né? Deus operou grandes coisas. A minha irmã foi feito um milagre na vida dela. Foi aonde a minha mãe ela ali iniciou ali uma caminhada mais sólida com Cristo. A tua irmã? Através da vida da minha irmã. Ela teve alguma doença, assim? Ela tava com uma febre muito alta. Contei. E aí ela tava com risco de convulsão. Então, e daí no meio do caminho, na ambulância, a mãe pegou e falou com Deus: Deus, se a minha filha chegar lá sem nada. Daí ali ela fez um voto com Deus, né? Clamou a Deus. Exatamente. Chegou lá, o médico riu da cara da minha mãe. Porque a menina não tinha nada. Aleluia. Olha. Riu, assim, modo de falar também, né, pastor? Sim, mas, então ali a gente já pôde contemplar um milagre. E então, eu com 8 anos, né, entrei pro caminho de Cristo. E com 10 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. 10 anos. Olha. Com 10 anos de idade, pastor. Antes de ser batizado nas águas. Olha que bênção. E eu tive uma experiência, assim, foi tudo muito novo pra mim. Foi quadrangular ou já? Quadrangular. Deus? Quadrangular? Não, quadrangular, desde sempre. Desde sempre. E como diz a pastora Débora, eu acho que se for cortar a veia aqui e for olhar, o sangue é quadradinho. É? O sangue... Pois é, né? Eu tava falando que a minha esposa também tem pedigree, né? Pedigree quadrangular, porque a minha avó acho que foi uma das primeiras que se converteu aqui em Araranguá, né? Sim. Na primeira igreja, foi batizada pelo Macedo, pastor Macedo. Olha só. Acho que é o fundador da quadrangular aqui em Araranguá. Que benção. Das antigas, né? Já vem da família, né? Então, aí eu já pude ali ter uma experiência muito bacana ali. E como a gente era uma família assim, pobre, o pai não tinha condição de ficar comprando brinquedo, condição de estar... eu ter um videogame. Eu fui ter videogame, pastor. Eu trabalhava e eu comprei com o meu próprio dinheiro. Fui ter o meu primeiro Play 2, né? Eu já tinha mais de 18 anos, né? Onde eu peguei trabalhar em cerâmica. Então, aí, aquela vez ali, que eu fui batizado no Espírito Santo, e que foi uma experiência, assim,
meu Deus, única, né? Foi a experiência mais marcante que tu teve? Mais marcante, porque foi assim, ó, cara, como eu não tinha as coisas que os meus colegas de sala de aula tinham, que eram videogame, brinquedo da hora, aquelas coisas aradas todas, o meu maior tempo era voltado pra quê? Era pra lendo a palavra. Olha, 10 anos. E, cara, eu acordava de madrugada, quando criança, pra ler a Bíblia e orar. E aquilo ali se tornou minha paixão, né? Aí, depois, claro, entrou a adolescência, daí onde o cara, assim, se eu pudesse rebobinar muitas coisas na minha vida, assim, que eu pudesse voltar atrás e... A aborrecência, né? E consertar, eu queria poder consertar, mas isso... a fase, né? Enfim, isso serve pra maturidade da gente também, né? Sim, claro. Pra gente, todo mundo passou, né? Pra gente crescer como pessoa. E só porque tem uma coisa assim que eu sempre tive no meu coração, foi de sempre adorar. Aleluia. Sempre adorar. E daí, com 13 anos de idade, Deus falou muito forte comigo, de que Deus me tinha como Davi, e que ao dedilhar o violão é como se saísse larva de fogo e tocasse no coração das pessoas que levasse elas a adorar a Deus. Aquilo ali pra mim, pastor, foi muito mais marcante. Foi falado coisas a respeito de que eu iria terminar meus estudos, iria ter coisas e tal, mas o que mais me marcou, além do que foi falado ali, foi exatamente em levar as pessoas a adorar a Deus. É saber que Deus tinha um propósito de me usar como instrumento nas mãos dele para que as pessoas pudessem adorar ele. Então isso ficou muito marcado em mim, ficou muito marcado mesmo. E quando eu ainda tinha lá os 10 anos, foi quando eu tive meu primeiro contato ali com o violão. Foi o meu pai que me ensinou as 3 primeiras notas. Onde eu aprendi as 3. Pastor Gedilson, né? Isso. Então, só porque teve um momento de a mãe brigar comigo, porque era só um barulhão dentro de casa. Vai pra rua com esse violão, vai brincar. Vai... Eu passei por isso aí também. Então, assim, foi um momento assim, só porque foi algo, sempre aprendi tudo muito rápido. Com 10 anos eu tive meu primeiro violão ali, e com 11 anos eu entrei pro ministério. Glória a Deus. De louvor ali, já começou a ajudar na igreja. Exatamente, um ministério de louvor, a qual a líder na época era a pastora Lucineide. E aí, enfim, começou ali o meu ministério, e as experiências que eu tive experiências assim únicas, assim. Por exemplo, na época lá tinha o pastor auxiliar, o pastor Sidney, e nós tinha um fusquinha que era da igreja, era o polenta. A cor dele era bem polenta mesmo, aquele amarelo polenta. Aí nós pegamos aquele fusquinha e nós íamos levar a roupa lá na casa de uma irmã lá. E sei que a gente tava fazendo um trabalho social ali. Aí, só porque na época, tudo aquele negócio muito... Todo mundo já com dinheiro contado, aquela coisa meio apertada e tal. Aí, nós saímos na mesma rua ali, o Fusca falhou e parou. Assim, ai... Daí se tu tivesse uma... O pastor Cid assim... Um alicate arrumando. O pastor Cid assim... eu acho que aí não vai dar de a gente ir. Mas, pastor, a gente tava ali por um trabalho social. Eu peguei, mas falei com tanta convicção que ele nem retrucou o que eu falei. Eu ainda sendo criança. Eu peguei e falei assim, não, em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Ele pegou, bateu a chave, esse Fusca foi falhando até no posto, chegou no posto, nós fomos conferir, ele tava, na verdade, era sem combustível. Foi botar gasolina, o Fusca parou de falhar e chegou lá. Olha. Então foi algo assim. E daí depois o pastor Sidney mesmo teve num dos cultos que ele ainda testemunhou isso. Que ele, na hora que ele viu eu falar, ele viu ali um ato de fé. De acreditar que nós iríamos concluir aquilo ali. Né? Então, e teve muito mais coisas. Né, o milagre que Deus operou na vida do meu tio também. Conta aí. Que ele teve lá um acidente de moto.
ele indo trabalhar e bem na frente da Poligris ali, ele foi abrir para ultrapassar a carreta e tinha um carro capotado na pista, a qual ele abriu para... Quando ele abriu, ele bochou o carro. Meu Deus. Ele e os médicos relataram para a família que ele tinha 1% de chance de vida. E quando ele sobreviveu, né, que ele resistiu ali, que Deus operou um milagre na vida dele, que ele estava em recuperação ainda, o neuro falou que o Giovanni não ia voltar a ser o mesmo. Que ele não podia correr o risco de ele não lembrar das pessoas, ficar com uma certa deficiência. E hoje tá 100%, vamos dizer assim, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, enfim, foi tantas coisas assim que Deus operou na vida da família ali, e que Deus fez, né? E que a gente nós podemos assim contemplar a glória de Deus e o cuidado de Deus, que não tem como tu duvidar da capacidade daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então, se hoje alguém pegar e falar pra mim assim que não acredita em Deus, cara, essa pessoa compra uma briga comigo. Porque não tem, é só tu olhar, pastor, é simplesmente tu olhar pra a história do mundo. Se a pessoa disser que não acredita em Deus, que ela não acredita em Cristo, eu pergunto que dia que ela tá. Por exemplo, que dia que é hoje? Né? Se a pessoa falar a data, eu digo assim, tá, mas por que nós estamos no ano de 2023? Por que essa data? Se a pessoa não souber responder, eu vou falar. Porque é 2023 depois de Cristo. Pode Cristo, né? Porque a nossa história, o nosso calendário, ele é marcado pela vida de Cristo. Pela existência de Cristo. Então, a existência de Cristo nessa terra, ela foi tão marcante que ela serve marcando os nossos dias até hoje. Até que ele venha. Até que ele venha, exatamente. Até que ele venha, até que ele volte. Exato. Então, enfim, são tantas coisas assim, a qual Deus tem feito, se a gente for parar para analisar, nós não somos merecedores de nada disso. Eu não sou merecedor de nada disso. E daí é que tá uma das coisas que Deus me ensinou também, que não é por meritocracia. Ele me amou por conta que é simplesmente porque Ele nos ama, né? Efésios 2:8. Exato. Não é pelas obras. Exato. Então, por mais que eu faça, por mais que isso não vai me fazer melhor. Isso não vai me fazer melhor. É claro que isso não me dá a condição para viver no erro, né? Não, jamais. Exato, isso não me dá a condição para viver no erro. Mas se eu compreendo o que Cristo ele é na minha vida, eu compreendo que eu faço não é nem por obrigação, e sim por amor. Aleluia. Por obediência. Foi algo que eu aprendi muito com Deus também. Se Deus ele tem algo para minha vida, né? Como tem. Na verdade, eu entendo assim, ó. Foi algo muito forte que Deus ministrou, que o Espírito Santo ministrou no meu coração nos últimos dias, foi sobre propósito, pastor. E o propósito de Deus, o cemitério ele tá cheio de propósitos enterrados. E propósito de Deus. Até mesmo de pessoas que nunca conheceram Cristo verdadeiramente. Morreram com propósitos. Sem cumprir, né? Exato. Porque se nós formos olhar, por mais que seja a mesma função, mesmo cargo, mas o propósito é único para todas as pessoas. Porque eu vou citar a referência de 3 pessoas que passaram pelo mesmo cargo, a mesma função, mas o propósito, a história, a sua identidade, o seu legado e a história escrita por Deus na vida de cada um foi totalmente diferente. Que foi Saul, até teve um vídeo que eu compartilhei a respeito disso, Davi e Salomão. Saul, se a gente for parar para notar, se ele não tivesse desobedecido, ele teria permanecido no trono
e Davi seria o próximo, por consequência. De qualquer forma, Davi seria o próximo, porque após ele ter vencido o gigante, ele casou com quem? Com a filha de Saul, a filha do rei. E depois que o rei deixasse o trono, ele teria o trono, né? Só porque o que fez, antecipou o trono de Davi foi a desobediência de Saul. Então, ali, e nós vemos histórias totalmente diferentes sendo no mesmo cargo, na mesma função. Todos os três eram reis, só porque um ficou a sua história marcada pela desobediência, o outro ficou marcado por ser um homem segundo o coração de Deus e o outro por sua sabedoria. Aleluia. Mas tudo concedido por Deus, né? Com certeza, né? Os três monarcas principais do reino unificado de Israel, né? Exato. Antes da divisão dos reinos, né? De Judá e Samaria. Uhum. Os três principais reis, né? Saul, Davi e Salomão. Então, aí foi aonde eu compreendi que nós somos únicos naquilo que nós temos para Deus. Aleluia. Somos únicos. Ninguém é insubstituível. Não. No cargo de uma empresa, há substituição. Sim, natural. Mas no reino de Deus, ninguém é substituível. Cada um é um único no propósito que Deus tem. E Deus falou muito forte nisso comigo. Se tu não quiser fazer, Deus leva tudo que faz. Sim, sim. Isso é bom, né? Aí, o que acontece? Mas eu entendo da seguinte forma, pastor. Essa frase, que Deus levanta outro que faz, o que acontece? Deus, ele precisa alcançar vidas. Certo? Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas, né? Precisam ser salvas, precisam conhecer a Cristo. Se eu não me disponibilizar para que a obra dele seja concretizada, outra pessoa vai se levantar, outra pessoa ela vai arder isso no coração dela e vai fazer, né? Mas tu pode ver que a história e que o propósito na vida daquela pessoa ali, ela nunca será o mesmo e como seria na outra pessoa. Não tem como, né? São propósitos totalmente diferentes, até mesmo por questão do que da criação, da cultura da pessoa, que é totalmente outra, diferente, e a forma como a pessoa amadureceu para Deus, isso gera uma identidade na pessoa. É verdade. Então... Cada ser é único, né? Cada ser é único, exatamente. Cada ser é único. E Deus colocou isso no meu coração. Até mesmo eu entendo que se Deus colocou isso no meu coração, é para que eu possa levar essa mensagem também, que a pessoa tenha consciência de que ela é importante para Deus. Aleluia. Que ela não é descartável. E infelizmente, pastor, nós vivemos num mundo em que o mundo ele aplica isso para as pessoas, que você é descartável. Que se você não for utilizado aqui, tanto faz, outra pessoa vai fazer. Então, nós vemos uma geração muito frágil com isso, né? Muito frágil, muito fraca. E as pessoas, elas sentem a necessidade de se sentirem importantes. As pessoas gostam de se sentir importante. E Deus valoriza, né? Exatamente. E essa consciência que eu aprendi com Deus e que eu quero poder passar para as pessoas também é de que elas são importantes para o reino. Que Deus tem um propósito. E independente da situação, da condição de vida da pessoa atualmente, eu tenho certeza que se a pessoa ela se disponibilizar, assim como eu dei o primeiro passo, como a gente pode olhar para várias outras pessoas que deram o primeiro passo, Deus ele vai capacitar e Deus vai fazer grandes coisas na vida da pessoa. Vou dizer uma coisa para ti. Aquele que quer fazer, né? Aquele que tem a vontade, que dá o primeiro passo, como tá se falando, né? Esse Deus vai ajudar. Né? Deus ele não pega os capacitados, né? Pega os escolhidos, né? Para fazer aquilo que ele quer fazer, né? Tem muitos que têm capacidade, mas não querem fazer. Tem muitos que têm talento, mas não querem exercer. Exato. Né? Tem muitos que têm vocação, mas não querem fazer a coisa acontecer, entendeu? Aí Deus vai lá e... É aquela história da festa, né? O cara fez uma festa lá, a parábola da festa, né? Mandou chamar os nobres da cidade, mandou chamar a galera boa, né?
O rei fez a festa e ninguém foi, né? Um diz, né, eu tenho que cuidar dos meus bois, outro eu tenho que cuidar da... Minha filha vai casar, e cada um com seus problemas e cada um com as suas... Daí o rei falou assim, não, manda chamar, vai nas valas, vai nas esquinas, vai nas ruas, vai nos becos aí, chama... Porque essa festa aqui não pode ficar vazia. Não é a festa de Deus, não, e ela não vai ficar vazia. Não. Entendeu? Porque não adianta, se eu não quero, irmão, Deus vai levantar outro que quer. É uma questão de propósito, de querer, né? Exato. Se eu não quiser, Deus vai levantar outro para ser pastor no meu lugar. Exato. Né? O propósito de Deus, ele não morre. Não. É por isso aquilo que até eu comentei ali, né? O cemitério tá cheio de gente que podia ter feito algo para Deus, né? E o propósito morreu junto lá. Morreu. O que acontece? Uma pessoa, né? Mas o propósito ele não morre, ele é transferível. O propósito que tinha na vida da pessoa, né? Na pessoa, né? O propósito mesmo em si, ele não morre. Ele é transferido. Porque o que acontece assim, ó, a pessoa, aquilo que Deus gera na vida da pessoa ali, que até eu comentei ali de ele ser único na vida dela, outra pessoa, ela vai aplicar, mas não da mesma forma, né? Isso. O que Deus faz na vida de uma pessoa que fica marcado, que gera todo o conhecimento para Deus, que leva toda a honra, toda a glória para Deus, né? Isso ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar, né? Até mesmo que se nós formos olhar a história ali, como eu citei ali, Davi e Salomão, todos eles exerceram e Deus foi glorificado na vida deles, né? A honra foi para Deus, mas teve a particularidade naquilo que eles viveram, né? As consequências, né? Exato. Dos seus e erros. daí esses que deixaram como se estivessem enterrando seus talentos, eu vejo como Saul tivesse enterrado o talento dele. Com a desobediência. Com a desobediência, né? Bah. Exato. Saul foi o que mais... Sabia que Davi pecou mais que Saul, né? Exato. Mas é aí que tá isso que veio no meu coração logo também, sabia, pastor? O arrependimento, né, que ele tinha espontâneo no coração dele fazia muita diferença. Não é uma questão de pecar ou não pecar, é questão de reconhecer do teu erro, né? E Saul, ele pecou, mas não reconheceu, né? Exato. Que estava errado, né? Ele achou, ele que tentou justificar ainda. Tentou justificar o erro dele, né? Isso aqui a gente podia usar pra... Exatamente. Ver, na verdade, ali até a diferença que Davi, aquilo que Deus falava pra ele, ele cumpria afinco, né? Por exemplo, tu tem nessa guerra aqui, tu vai fazer exatamente dessa forma. Ele ia fazer exatamente da forma como Deus queria. Obediente. A obediência. Então não é o quanto a pessoa ela não peca, é o quanto ela está disposta a obedecer. Obediência. E na verdade a obediência ela te leva a viver uma vida mais correta. Por consequência. Porque até na palavra que Davi não voltava a cometer o mesmo erro. Sim. Pecar, voltar ao mesmo pecado. Era um homem cheio de falha, como a gente conhece, mas não voltava ao mesmo erro. Isso é uma dificuldade enorme de a gente poder... O homem segundo o coração de Deus, né? Davi, né, cara? Davi é massa, né? Então, cara, enfim, ali, voltando ali na parte ali das músicas ali, quando saiu essa primeira aí, e que eu pude começar a ver toda essa movimentação e de pessoas, e, cara, minha maior preocupação naquele momento ali foi o quê? Não, passar toda a honra e toda a glória pra ele, cara. Bem. Passar toda a honra e toda a glória pra ele, porque nada disso, pastor, nada disso teria existido se não fosse Deus ter feito, se não fosse Deus ter permitido isso. Aleluia.
a permissão dele Glória a Deus, sobre né? todas as coisas. É uma honra para ele, né? Exatamente. Então, aí agora, mês que vem, tem a próxima aí. E daqui mais uns, vamos colocar aí um pouco mais de 60 dias, daí vai ter a terceira. São 3, né? 3 canções. Isso. E aquilo que eu tenho comentado com as pessoas, cara, sobre a proporção, aonde isso vai chegar, o que vai... onde... quem vai alcançar, independente. Se chegar em uma pessoa e aquela vida, de alguma forma, for tocada e houver uma transformação, houver um toque do Espírito Santo na vida dessa pessoa, e, cara, seja o suficiente. Já é o suficiente, não importa mais nada. Aleluia. É verdade, mano. Não importa mais nada, porque não há motivo nessa vida se não for para adorar Ele, para glorificar Ele, para exaltar o nome dEle. Todo ser que respira, né? Todo ser que respira louve ao Senhor. Então, cara, eu vejo hoje assim, isso que está acontecendo, tudo na minha vida assim, eu não me exalto com isso não, pastor. Amém. Não me exalto, continuo sendo o Jefferson de sempre. Amém, é isso aí, não pode mudar, né, irmão? Exato, continuo sendo o Jefferson de sempre. A única coisa que talvez pode mudar é talvez a forma como as pessoas acabam te olhando, né? Porque é inevitável. Hoje em dia, lá no meu serviço lá, as pessoas, logo depois ali, quando souberam que eu já estava gravando e tudo, algumas pessoas vinham, brincavam e tal. Depois que foi lançado, as pessoas... eu vi assim na inocência da pessoa, no automático da pessoa, a pessoa já se comportando diferente comigo. Que legal, né? Diferente comigo, mas eu procuro sempre manter a mesma personalidade, não mudar por conta da... não, o senhor não pode, né? Da situação, da circunstância. Mudar, né? Jamais. Vamos fazer uma palhinha? Vamos. Vamos fazer uma palhinha então aqui, né, irmãos? Ó, não deixa de deixar o teu like, não deixa de compartilhar esse vídeo, né? Se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda, em nome de Jesus, né? Aperta lá o sininho lá para receber. Toda segunda-feira tem vídeo novo no canal, né? Não esquece também de seguir aí o Jefferson Borges nas redes sociais, no Spotify, Deezer. Procura lá que vai encontrar a música dele. Em nome de Jesus, não vou fazer só uma palhinha aqui, porque a vizinhança aqui é no apartamento, né? Fazer uma vigília já. Fazer uma vigília aqui, a turma já vem no meu pescoço, né? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Te glorificamos nesse lugar, Senhor. Eu te amo. Nós te amamos, Senhor Jesus. Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Glória a ti, Jesus. Quero ser sincero a ti e agradar o teu coração. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Quero ser sincero a ti e agradar o teu coração. Poder te chamar de Pai e sentir a tua presença. Quero ser sincero a ti e agradar
Quero muito mais de ti, Senhor. Quero muito mais de ti, quero muito mais de ti, Senhor. Então vem, e enche-me de ti. Então vem, e enche-me de ti. Então vem, e enche-me de ti. Então vem, Glória a Deus. e enche-me de ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Glorificamos esse lugar, a Deus. Obrigado, Jesus. Abençoa, Pai, nossos irmãos que estamos assistindo pelo YouTube, Pai. Toca na vida deles, toca na casa deles, Pai, na família. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que aquele que está cansado seja revigorado. Que aquele que está doente possa ser curado. Que aquele que está triste pode ser animado. Aleluia. Em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olha aí que bênção, irmão Jefferson, que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo. Opa, obrigado, Jesus. Aleluia, A vontade né, irmãos? vontade é continuar adorando. Nossa vontade de ficar aí, né? Daqui a pouco. Sim, vai começar. Nada, pastor, vamos todos se batizar no Espírito Santo. Oh, aleluia. Tá com a fé. Já vamos Essa é tudo, uma tarde maravilhosa, né, irmãos? já vamos tudo começar a Aí com o glorificar junto. Nosso irmão Jefferson, uma tarde gostosa que a gente passou aqui com ele hoje, Glória a Deus. né? Tremendo. Ó, senti uma presença de Deus aqui forte agora na hora do louvor, na hora da adoração. Amém. Glória E a tenho Deus. certeza que vai alcançar muitas vidas, né? Vai alcançar muitas vidas esse louvor, esse hino, né? Vai ser cantado aí na igreja. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né? Amém, pastor. Deus é bom. O tempo todo, cara. O tempo todo. Deus é bom. Tenho pregado esses dias que Deus é bom, né? Sim. Salmo 115, né? Ele é bom, né? É E só- tudo o que ele faz, ele é bom. Né? Mesmo quando ele parece que as coisas não estão fluindo do nosso jeito, ainda assim, Jesus continua sendo bom. Aleluia. Mas quando começou ali no o pré-lançamento, pastor, que eu dei o start ali no pré-lançamento. A gente já tava com tudo preparado, tudo. Aí acaba sendo bem corrido pra mim, porque toda a parte de imagens, coisa e tudo, eu mesmo que faço ali. Questão de vídeos e tal, tudo mesmo eu que na minha capacidade ali, Aham. no meu básico conhecimento, o que eu consigo desenvolver, Tenta se esforçar, né? Exato. Até mesmo porque a gente não tem capacidade de estar pagando pra tudo que é feito, né? Não tem como, né, irmão? Então, quando a gente deu o start, pastor, começou, meu Deus, pensa na batalha, as coisas que se levantaram assim, e foram coisas acontecendo, a minha esposa chegou a olhar pra mim assim, amor, o que tá acontecendo? E pastor, eu tava tão convicto do caminho, da direção, que eu disse assim, amor, simplesmente tá na mão de Deus. Assim, amor, mas tá dando tudo errado, as coisas estão acontecendo, tá? Meu Deus. Assim, mas eu tô. Então, esse é o sinal de que estamos no Sempre caminho certo. Tem uma batalha, sempre tem uma guerra, né? E se eu te contar, pastor, que se levantou a tempestade, né? E que talvez se fosse o Jefferson em uma outra situação, talvez teria murmurado, teria, né? Mas eu permaneci confiando, a ponto de que eu mesmo naquela situação eu peguei e falei pra minha esposa, assim, amor, tô cansado de correr atrás dos meus sonhos, eu tô cansado de buscar o que eu quero, Amém. eu não quero mais viver os meus sonhos, viver o que eu quero, os meus objetivos, não, eu quero agora viver os sonhos de Deus na minha vida. Aleluia. Porque chega um ponto, pastor, eu penso, e isso, não sei a quem vai estar ouvindo esse podcast aqui agora, mas eu quero que essa pessoa
tenha consciência, que ela possa receber isso em nome de Jesus, Amém. que não é a situação dela atual que diz quem ela é, que determina o que ela é. É Deus que vai determinar. Glória a Deus. É Deus que vai determinar. Aleluia. Então, eu me decidi nesse ponto, e daí a nossa casa é pequena, e eu falei, aí eu assim, até naquele momento ali, eu peguei e falei pra ela assim, amor, e outra coisa, a gente faz planos pra aumentar a casa, faz planos pra isso, planos pra aquilo, mas quer saber de uma coisa? Eu nem sei mais se eu vou aumentar essa casa, eu indignado na situação, eu nem sei mais se eu vou aumentar essa casa, se for aumentar vai ser permissão de Deus, se não for vai ser permissão de Deus também, e eu naquela condição ali, eu disse assim, tudo que eu quero agora, meu foco é viver os sonhos de Deus, viver o propósito de Deus na minha vida. Aleluia. Ela se espantou, assim, como assim, vou ficar nessa casa pequena? E as coisas, pastor, mudaram de uma forma, nesses últimos dias, assim, para positivo, que não tem nem explicação de como, né? Deus moveu as coisas de uma forma, as coisas fluíram, Aleluia. né? Toda aquela tempestade, Jesus acalmou e... Chegou do outro lado. Exatamente. Então, vendo Deus nesses pequenos detalhes também, que hoje eu vejo assim, pastor, Amém. que essas coisas materiais realmente são coisas passageiras. Aleluia. São coisas passageiras. Esse mundo, né? Nós não somos desse mundo, né? Glória a Deus. Ô, irmão Jefferson, então, quero deixar as últimas palavras aí para os nossos ouvintes aí, em nome de Jesus. As nossas considerações finais aí, em nome de Jesus. Pode olhar aqui, né, nessa câmera aqui melhor, eu acho, que é nessa aqui. Tá certo. Então, o que eu posso passar para cada um é que, independente da situação, daquilo que está vivendo, daquilo que está passando, é entregar a adoração a Deus, né? Lembrar daquele versículo que fala: buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou muito bom em decorar livro, capítulo, versículo com exatidão, mas ter a noção de buscar o reino dos céus e a justiça dele em primeiro lugar. Amém. As demais coisas são passageiras, são coisas que vão acontecer, vai ser por consequência daquilo que a pessoa é com Deus. Aleluia. Então apenas confie naquilo que você está fazendo, apenas acredite. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor e Ele vai fazer o melhor para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, esse é o podcast Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Aleluia. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.